Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos como corpo de Cristo, de adorarmos o teu nome, de bendizermos o teu nome, de glorificarmos o teu nome, Senhor. Tivemos um tempo singular de adoração, onde fomos conduzidos à tua presença através de cânticos, leitura da tua palavra, mas neste momento, Senhor, nós vamos concentrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção. Então torna a nossa mente cativa, ó Deus, do teu Santo Espírito, para que possamos realmente compreender a tua vontade, Senhor. Compreender através da exposição das Sagradas Escrituras qual é a sua vontade, Pai. Derrama sobre nós a tua graça, sobre as nossas crianças que vão ter o tempo delas também aprendendo do teu Evangelho, que o Senhor nos toque e nos transforme. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidar você a abrir no capítulo 14 de Marcos, e nós vamos ler a partir do verso de número 26. Número 26. Diz o seguinte: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Você não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviados pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham a me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as Escrituras
precisavam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Nós estamos chegando aos momentos finais do Evangelho de Marcos, como você pode perceber. E nesses momentos finais do Evangelho de Marcos, nós temos em Jesus uma das experiências mais dramáticas que o ser humano pode ter. Hoje pela manhã eu tratei um pouco sobre a traição, sobre o sentimento de ser traído. E como podemos viver esse sentimento, e passamos por esse sentimento de diversas formas na nossa vida. No entanto, passamos por esse sentimento, se você está aos pés da cruz, sem que seu coração se torne um coração amargo. Mas, como eu disse hoje pela manhã, este momento de Jesus traz outros sentimentos, ou outras experiências humanas tão dramáticas quanto a traição. E aqui nós temos o abandono. O abandono. Jesus, durante 3 anos, chamou homens desconhecidos, os improváveis. Não sei se você tem familiaridade com a cultura hebraica, mas um menino judeu, para se tornar um discípulo de um rabi, ele precisa passar por 3 provas, por 3 momentos na sua vida. E esses 3 momentos, essas 3 provas, acontecem ao longo da sua infância, da sua primeira infância, da sua adolescência e no início da sua juventude. Se esses homens, ou se esses jovens não passassem por essas provas, provavelmente eles eram dispensados. Então, todos os discípulos que Jesus angariou, todos esses 12 que Jesus chamou, provavelmente, como todo homem ou como todo menino judeu, foram para alguma escola da sinagoga, passaram por algum momento por essas provas e falharam. Jesus, então, um rabi, chama aqueles improváveis, as pessoas que falharam na história, os 12. Escolheu entre esses 12 pescadores, homens rudes, cobrador de impostos, pessoas que não tinham a simpatia do povo. Imagine, se você chama hoje para ser seu discípulo, seu melhor amigo, um dos políticos mais corruptos do nosso país. Provavelmente foi essa a experiência que Jesus teve quando chamou Mateus para ser seu discípulo. Um cobrador de impostos. Mas não só Jesus chamou um cobrador de impostos, Jesus também chamou um zelote, um radical religioso, aquele que muitas vezes cometeu atentados terroristas contra o Império Romano, porque ele queria subverter o governo de maneira política. Um guerrilheiro. Isso está entre os discípulos de Jesus. Jesus chamou os improváveis. Deu perspectiva, falou do reino, amou essas pessoas, derramou da tua graça e da misericórdia sobre a vida dessas pessoas. E no momento crucial, essas pessoas o abandonam. No momento mais difícil que Jesus estava passando, eles viram as costas. Você já foi abandonado por alguém? No momento mais difícil da sua vida, quando você precisou dos seus amigos, eles disseram não. Você foi já deixado para trás? Você já foi esquecido?
Eu não sei vocês, mas eu já fui esquecido na minha vida. 2 vezes. 2 vezes. Eu lembro uma vez, eu tinha por volta aí de uns 9 anos de idade, eu estudava no Liceu, em Campinas. Liceu, se você é da década de... Acho que final da década de 90, início dos anos 2000, tinha um seriado na Globo, onde tinha Sandy Júnior. Vocês lembram disso? Se você não lembra é porque você é muito novo, né? Mas se você lembra, provavelmente a abertura do Sandy Júnior, o colégio da abertura era o colégio aonde eu estudava. Então eu tinha por volta de 9 anos e uma vez os meus irmãos também, o Fábio e a Thaís, estudavam lá, e o meu pai todo dia na hora do almoço ia nos buscar. E não sei por que carga d'água, um dia eu fui esquecido no colégio. Fui esquecido. No ponto de encontro que nós tínhamos, o meu pai não estava lá, meus irmãos não estavam lá. Eu fiquei lá por volta de uns, sei lá, para mim foi uma eternidade. Uns 20, 30 minutos. Ninguém vinha me buscar e eu então me aventurei a ir para casa de ônibus sozinho. E pela primeira vez eu pulei roleta. Foi uma aventura fantástica, mas esse dia eu fui esquecido e nunca mais eu me esqueci dessa experiência, de ser esquecido. A outra vez, e eu sou já recorrente nesse negócio de ser esquecido. A outra vez, uns jovens da minha igreja, ou da igreja que eu era adolescente, a Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição, a gente, no final de um encontro de jovens, adolescentes, como nós temos aqui, o pessoal falou assim, vamos comer pizza? Vamos comer pizza, então vamos na pizzaria, não sei o que e tal. E eu falei assim, espera um pouquinho que eu vou lá em casa buscar dinheiro para ir comer pizza e eu já volto. Eu fui em casa e quando eu voltei, ninguém estava me esperando. Todo mundo foi embora. Meu Deus, fui esquecido pela segunda vez na minha vida. Você talvez tenha passado por esse sentimento meu, de ter sido esquecido, deixado, abandonado. Pode ficar tranquilo que eu já tratei isso na terapia, não tenho problema nenhum em contar essa experiência para você, tá bom? Mas o fato é que não é um sentimento agradável. Talvez pior do que esse sentimento de ser esquecido é você ser abandonado por quem você amou, por quem você entregou a sua vida. E foi exatamente isso que Jesus está passando no texto que nós estamos lendo. Então perceba, o texto da Semana da Paixão não é um texto de grande alegria. É um texto dramático, aonde envolve os nossos maiores sentimentos, aonde envolve a dor humana de ser esquecido, de ser abandonado, de ser deixado, de ser traído. A questão é, como que a gente passa por isso com um coração íntegro? Como que você passa por essas experiências negativas da vida e você não amarga na sua vida? E você continua amando as pessoas, porque um grande problema de você passar por experiências negativas de maneira recorrente é você se fechar para amar o outro, para se entregar para o outro. Para de novo você investir a sua vida no outro. Esse é o problema. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós vamos passar por experiências negativas. Eu espero que você não, mas algumas vezes na sua vida você passe por isso. Então como não amargar? Porque essa é a resposta que desde manhã ou pela manhã nós estamos trabalhando. Como não amargar? Como continuar amando e como continuar servindo? Porque veja, uma das coisas que as Sagradas Escrituras nos mostram é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Hoje pela manhã eu falei para vocês, nós somos muito mais benevolentes com os nossos erros do que com os erros do próximo. Nós olhamos muito mais com graça, para as nossas chatices
do que para as chatices do próximo. Nós achamos que as nossas chatices, que as nossas manias não são tão ofensivas, mas as manias e as chatices do próximo, meu Deus do céu, eu não consigo conviver com elas. Elas me provocam. Muitas vezes nós nos vemos nessa situação e perguntamos, como que então nós podemos nos relacionar e não ficar amargo? Uma das coisas, ou uma das manias, que mais machucam as pessoas é a autoconfiança. Já percebeu isso? Você já lidou com pessoas altamente confiantes? Aquela pessoa que se acha a última bolachinha do pacote? Você já lidou com esse tipo de pessoa? Que você olha para a pessoa e a pessoa acha que se ela não estiver jogando no time, o time não está bom. Que se ela não estiver na liderança, aquilo não foi bem feito. Somente quando ela está fazendo, somente quando ela está executando, daí as coisas são primorosas. Caso contrário, as coisas não são tão boas. Esse texto também fala sobre isso. Fala sobre essa experiência de você lidar com pessoas extremamente autoconfiantes, autodeterminadas. São palavras que hoje na nossa cultura são como mantra. Você precisa ser autoconfiante. Você precisa ter autodeterminação. Será que isso realmente contribui para os nossos relacionamentos? Será que isso realmente contribui para uma boa formação do nosso caráter? Então, deixa eu trazer para vocês alguns princípios aqui, muito interessantes que o texto nos mostra. Primeiro, autoconfiança excessiva obscurece a verdade. É na fraqueza que a graça de Deus transforma. Perceba, autoconfiança excessiva obscurece a verdade. Autoconfiança excessiva obscurece a verdade. Tem alguma coisa que você faz muito bem na sua vida? Muito bem? Tem alguma coisa que você fala assim, isso que eu faço é impecável. É impecável. Deixa eu dizer para vocês, uma das coisas que eu faço muito bem na minha vida é dirigir. Eu acho que eu sou o melhor motorista da cidade de Sorocaba. Eu acho, tenho certeza. Para onde eu entro, eu dou seta. Você vê alguém em Sorocaba dando seta? O sorocabano raiz, eu não sou sorocabano raiz. Eu sou alguém apaixonado pela cidade de Sorocaba. No entanto, eu sei, minha esposa, sorocabana raiz, sorocabano raiz não dá seta. Não dá seta. Ele vai na intuição. Sorocabano raiz não dá seta. Quando você vê alguém dando seta no trânsito de Sorocaba, provavelmente é de São Paulo, é de Campinas, é de Belo Horizonte, é de outro lugar. Então, eu me considero alguém que dirige muito bem. Há alguns dias atrás eu contei para vocês que bateram no meu carro. E nesse dia que bateram no meu carro, aonde eu tenho tanta autoconfiança, bateram no meu carro porque eu não fiquei atento ao ponto cego. Ao ponto cego do meu carro. Todo carro tem o quê? Um ponto cego. Não sei se você sabe. Se você não sabe disso, significa que você não dirige bem. Então, todo carro tem um ponto cego. Tem um ponto cego, tem um lugar que você não vai perceber que alguém está vindo atrás de você. Então, por isso que você precisa arrumar direito os retrovisores, os espelhos, você precisa deixar tudo bem alinhadinho, porque para eliminar ao máximo o quê? O ponto cego.
Mas mesmo assim, quando você é muito autoconfiante em uma coisa que você faz, pela sua autoconfiança você fica vulnerável ao quê? Ao ponto cego. Autoconfiança excessiva obscurece a verdade. Autoconfiança excessiva obscurece a verdade. Você fica vulnerável. E é na fraqueza que Deus revela-se a nós. Perceba, então, o que o texto de Marcos vai dizer para a gente logo nos primeiros versículos. Quando diz no versículo de número 29, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não abandonarei. Pedro é alguém com uma autoconfiança excessiva? Porque veja, ele começa dizendo, olha, esses caras aqui podem te abandonar, Jesus, mas eu não vou te abandonar. Daí Jesus, ele dá uma repreensão a Pedro. Jesus, ele fala a verdade a Pedro. E mais uma vez, não sei se você percebe, mas mais uma vez, Pedro nega a verdade e se reafirma. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Será que Pedro era alguém autoconfiante? Perceba, uma das primeiras coisas que nós percebemos é que a autoconfiança excessiva distorce a percepção de quem realmente somos e oculta nossos pontos cegos. A autoconfiança excessiva distorce a percepção de quem você é, das suas falhas, dos seus medos, dos seus temores. Você é autoconfiante. E eu não estou falando que a autoconfiança é ruim em si. O que eu estou dizendo é que autoconfiança excessiva. Ter uma visão distorcida de quem você é. Pedro não tinha uma visão distorcida de quem ele era? Perceba o texto, a dinâmica do texto. Pedro diz a Jesus, não te negarei. Jesus diz o que para ele? Você vai me negar. Você vai me negar. O galo vai cantar 2 vezes e você vai me negar 3. Você vai me negar. E mesmo Jesus dizendo para ele, o que ele faz? Ele diz, eu não vou te negar. E se preciso for, agora perceba o que Pedro vai dizer. Se preciso for, eu morro contigo. Mas eu não nego. Eu vou com o Senhor até o final, mas eu não nego. Ele não tem uma autoconfiança excessiva? Pedro não está vulnerável aos pontos cegos dele? Está. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes nós não estamos vulneráveis porque nós somos autoconfiantes em coisas que nós não deveríamos ser autoconfiantes? Quantas vezes você acha que você tem o domínio próprio, mas na verdade você não tem o domínio próprio? Quantas vezes você se coloca em situações de risco moral e até mesmo de risco físico, porque você acha que você domina aquela situação, mas na verdade você não domina aquela situação, você não tem domínio. Essa é uma das realidades que o texto nos mostra. Olhando para o texto, nós percebemos ainda uma outra verdade, perceba. Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Perceba essa segunda realidade, a autoconfiança excessiva nos fecha para a verdade sobre nossas fraquezas. Pedro não estava disposto a admitir que ele era uma pessoa fraca.
a autoconfiança excessiva. Feche os seus olhos para a fraqueza. A autoconfiança de que você tem domínio próprio. Feche os seus olhos para a fraqueza dos seus próprios pecados. Mas eu estou falando de pecados, mas pode ser para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Uma outra realidade que, ao olharmos para esse texto, ela nos mostra, perceba, o final do versículo de número 31. E todos os outros disseram o mesmo. Veja, a autoconfiança exagerada gera orgulho, que alimenta a competição e a comparação. Qual é o problema principal da pessoa que é exageradamente autoconfiante? O pecado do orgulho. Eu estou para fazer uma série aqui, o ano que vem, nós estamos planejando a série do ano que vem. Então, ano que vem vai ter, já falei aqui, Apocalipse, e já dividi. Vai ser Apocalipse em 3 partes. Vou dividir o livro de Apocalipse em 3 partes e a gente vai ter Apocalipse. Mas uma outra série que a gente vai ter aqui na igreja o ano que vem é Pecados Permitidos. Pecados permitidos. Dentro da igreja existem pecados que são permitidos, que ninguém fica envergonhado de ter esses pecados. Pecados permitidos. Você não vê ninguém na igreja ser disciplinado pela fofoca. Você já vê alguém? Nós estamos aqui disciplinando essa pessoa porque ela é fofoqueira. Você já viu alguém na igreja ser disciplinado por fofoca? Eu nunca vi. Nunca vi. E palavra torpe? Você já viu alguém na igreja ser disciplinado por palavra torpe? Vou disciplinar esse irmão aqui, porque afinal de contas, palavra torpe aqui é o que não falta, meu irmão. Hã? Você já viu alguém ser disciplinado na igreja pela gula? Você já viu? Você já viu alguém ser disciplinado na igreja pela mentira? Pela mentira. Perceba, a mentira é um pecado sério? Sim ou não? Mas a gente não disciplina. A gente aceita. E falar mal dos outros? E praguejar? Praguejar é pecado? Sim. Mas a gente disciplina? Não. Então tem que pegar pecados que são aceitáveis. Qual é um dos pecados aceitáveis dentro da igreja? O orgulho. O orgulho. O orgulho. Daí, deixa eu citar aqui o meu autor favorito, que ele me ajuda nesses momentos. Orgulho é a essência do pecado. O orgulho nos leva a acreditar que somos autossuficientes e não precisamos da graça de Deus. Gente orgulhosa é gente que não consegue ou que não sabe receber graça e não sabe dar graça. Essa é a verdade. C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, vai dizer que o orgulho foi o primeiro pecado ou o primeiro erro do próprio diabo, que ele se orgulhou de ser o quê? De ser bom, de ser o melhor entre os melhores. Então o orgulho dele fez com que ele cobiçasse, com ele que ele quisesse ser quem? O próprio Deus. Lewis, ele continua dizendo, perceba, o que ele fala do orgulho. Ele vai dizer, dois bicudos não se bicam.
O que essa frase evidencia é que o orgulho é essencialmente competitivo, e o é por sua própria natureza. Enquanto os demais vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente, o orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas por serem ricas, ou inteligentes, ou belas, mas elas não são. Elas se orgulham por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa. O prazer, perceba, o final, o prazer de estar o quê? Acima do seu próximo. O que aconteceu ao final da discussão de Pedro e Jesus? Todos começaram o quê? A competir entre eles quem era o mais fiel a Jesus. Orgulho. Orgulho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa orgulhosa? É sério isso, gente? Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa que sabe ser agraciado? Você é uma pessoa que sabe agraciar os outros? Ou você é uma pessoa altamente competitiva? Altamente competitiva para ser melhor do que o seu próximo. Porque você tem prazer em ser melhor do que o seu próximo. Porque o prazer em ser melhor do que o seu próximo está em você julgar o seu próximo. Sabe? Julgar o seu próximo, que ele é pior do que você. Para você apontar o dedo para ele e dizer, não, eu sou realmente bom, eu sou realmente santo, eu sou realmente inteligente, eu sou realmente rico, eu sou realmente belo. E você não é. E o seu prazer é ter pessoas abaixo de você. Como é difícil a gente examinar o nosso coração. Como é difícil a gente reconhecer esse tipo de pecado. Será que você cultiva no seu coração um coração orgulhoso? Uma segunda realidade que o texto nos mostra é essa. Reconheça a seriedade do pecado e busque a proximidade com Deus em suas batalhas. Assim como Jesus fez no Getsemane. Porque uma pessoa orgulhosa, ela nunca reconhece a seriedade das coisas ou dos problemas. E geralmente alguém orgulhoso não reconhece a seriedade do pecado. Geralmente na espiritualidade é assim. Ele acha que ele enfrenta tudo e consegue vencer tudo. Mas daí Jesus, ele nos ensina. Perceba o que acontece no texto. Veja. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Perceba o que Jesus faz. Primeiro, diante da angústia e aflição, Jesus não se recusa a se vulnerabilizar-se como Deus encarnado. Ao contrário, ele busca refúgio na oração, voltando-se para o Pai
em sua profunda dependência. Uma das coisas que nós precisamos sempre entender sobre Jesus é que Jesus, ele é o Deus encarnado. Ao mesmo tempo que ele tem toda a natureza humana, ele tem toda a natureza divina. Divina. Então, mesmo ele sendo divino, mesmo ele sendo todo-poderoso, mesmo ele operando milagres e fazendo tudo o que ele fez na história, diante da aflição, diante da angústia, que são experiências humanas, o que ele faz? Ele se proclama auto-independente do Pai. Ele diz que ele não precisa ser cuidado, que ele não precisa ser amado, que ele não precisa do conselho, que ele não precisa da força, porque afinal de contas ele é Deus também. Ele é poderoso também. Mas o Jesus Todo-Poderoso, que tem a experiência divina e a experiência humana, ele faz o quê? Diante da aflição, ele ora. Diante da aflição, ele se torna o quê? Vulnerável. Vulnerável. Diante da aflição, ele confessa que ele está o quê? Aflito. Diante da tristeza, ele diz: eu estou triste. Eu estou passando por essa dor. E ao invés de ele fugir dela, como nós fazemos na nossa cultura, nós fugimos do sofrimento. Jesus, ele enfrenta o sofrimento como? Ele só enfrenta o sofrimento através da oração. Uma das perguntas que nós precisamos fazer ao nosso coração é: como nós enfrentamos o nosso sofrimento, o dia da nossa angústia, o dia da nossa aflição? Se de fato nós enfrentamos. Porque veja, na nossa cultura, nós fugimos. Nós fugimos. E qual é hoje a maior fuga do sofrimento? Qual é hoje o maior veículo de fuga do sofrimento da humanidade? Alguém sabe? Quem disse aí? Celular. Celular. Celular é o maior veículo de fuga da nossa sociedade do sofrimento. Nós nos escondemos atrás das redes sociais, atrás da falácia, da mentira, de que ali nós somos realmente felizes, de que ali nós somos realmente perfeitos. Nós nos escondemos ali. E ali nós não temos coragem de enfrentar o quê? A nossa própria dor, nosso próprio sofrimento. Nós postergamos enfrentar a nossa dor, o nosso sofrimento. Você já parou para pensar que a gente faz isso? A gente procrastina resolver problemas. A dor está lá, o sofrimento está lá, a aflição está lá, mas você vive fugindo deles, porque você não quer enfrentá-los. O que Jesus faz? O que Jesus aqui nos ensina a fazer? Diante da maior dor e sofrimento que ele vai passar, ele foge, ou ele confessa a sua vulnerabilidade, e ele ora, e ele busca a presença e a dependência de Deus o tempo todo. E perceba como Jesus ora. Pai, tudo te é possível. Pai. Ele começa com uma palavra em aramaico, Abba. Abba. Abba você deve saber disso, mas eu vou repetir aqui, simplesmente para você não esquecer. Abba é a primeira palavra que uma criança aprende a falar na língua hebraica, para o seu pai. É o paizinho, é o papai, ou somente pai, ou pá, sei lá, é o Abba aqui. É uma palavra de extrema intimidade.
de extrema intimidade, de extrema dependência. Porque essa palavra não é a palavra que um adulto usa, é a palavra que uma criança usa. Que uma criança usa para geralmente pedir aquilo que ela não consegue o quê? Fazer. Eu ainda tenho crianças pequenas em casa. Tenho crianças pequenas em casa. E hoje em casa, tinha lá ainda alguns sorvetes que o presbítero Azor mandou para os meus filhos, na última reunião que a gente teve por aqui. Então, meu presbítero Azor sabe que as crianças gostam de sorvete, ele mandou lá uns sorvetes para os meus filhos, e a minha filha menor, que não alcança o freezer, ela precisa pedir o quê? Ajuda. Ajuda para fazer aquilo que ela não consegue fazer, mas que ela deseja. E ela olha para o pai dela e fala: papai, sorvete. E eu entendo que ela quer que eu pegue ela no colo. Ela não quer que eu pegue o sorvete para ela. Ela quer que eu pegue ela no colo, levante até a altura do freezer, abra a porta e ela faça o quê? Pegue o sorvete para ela. É isso que ela quer. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pai, é impossível para mim. Mas para o Senhor, tudo é o quê? Possível. Para o Senhor, tudo é possível. Contudo, e é esse contudo que nós não gostamos, é esse contudo que aflige o nosso coração, é esse contudo que tira-nos do controle das coisas, porque esse contudo não é o que nós gostamos. Porque se nesse contudo, ou a partir deste contudo, tivesse ali uma determinação, contudo, Senhor, eu determino que seja feita do meu jeito, mas não do seu, daí nós acharíamos esse texto bem melhor do que ele é. Bem melhor do que ele é. No entanto, o texto bíblico diz: contudo, não seja feito o que eu quero. O que eu quero, mas sim o que tu queres. Perceba uma realidade que Jesus faz. Mesmo Jesus sendo Deus encarnado e perfeitamente unido ao Pai, Jesus nos ensina que devemos, com humildade e confiança, apresentar todos os nossos pedidos a Deus. Apresentar todos os nossos pedidos a Deus. Todos e qualquer pedido nós precisamos apresentar a Deus, porque Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. Contudo, devemos acreditar que sua resposta sempre será o quê? O melhor para nós. Mesmo que a resposta de Deus ao nosso pedido não seja aquilo que nós queremos, que nós almejamos. Porque sabe qual que é o problema dessa relação nossa com a oração? O problema da nossa relação com a oração é que nós achamos que no momento que nós pedimos a Deus, Deus vai nos dar aquilo que nós queremos. Deus vai nos dar aquilo que nós queremos. Mas existe uma diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você realmente precisa. Perceba. Aquilo que Jesus quer neste momento é o que ele realmente precisa? Sim ou não? Aquilo que Jesus quer neste momento, que ele faz a oração, é o que ele realmente precisa? Não tenha medo de responder não.
que vocês acham? Difícil, né? Por que Jesus ora? Jesus ora como? Pai, se possível, afasta de mim o quê? Este cálice. Essa frase, Pai, afasta de mim este cálice, é o que Jesus quer. Não é? Não é isso que Jesus quer? Tudo te é possível. Nada está distante da tua mão, Pai. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o meu destino. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pai, então, se possível, afasta de mim este cálice. É o que eu desejo, é o que eu quero. Contudo, não seja feito o que eu quero. Porque o que eu quero não é aquilo que eu preciso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de moldar a sua vida de oração desta forma? Desta forma. Não determinando, não gritando, não brigando com Deus, mas ter uma vida de piedade e submissão ao que Ele é e quem Ele é e o que Ele faz por você. E no momento que Deus fala, e no momento que Deus indica, você tem coragem de abraçar aquilo que Deus está falando para você? Perceba, uma coisa que o Tim Keller diz sobre isso é muito interessante. No jardim do Getsemane, ele volta-se para o Pai e tudo que pode ver diante dele é ira, abismo e fosso e o nada do cálice. Jesus começou a experimentar o distanciamento espiritual, cósmico e infinita que ocorreria quando ele se separasse de seu Pai na cruz. Jesus começou a experimentar apenas um prenúncio disso. E perceba o que o Tim Keller diz. E neste momento, Jesus fez o quê? Vacilou. E ele então precisou orar. E você muitas vezes acha que você não precisa orar diante das batalhas da sua vida. Diante das lutas da sua vida, você acha que está tudo bem, que você não precisa. Por último, o texto bíblico nos leva ao terceiro ponto. Nossa fragilidade é exposta quando abandonamos Cristo. E sua graça é a sua graça que nos cobre e restaura. Perceba o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, no final do texto. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu não sei se você sabe, mas a tradição cristã diz que esse jovem que fugiu nu é o próprio autor do Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos é escrito por este jovem que fugiu nu. Mas uma das coisas que nós podemos perceber aqui é o seguinte: então todos o abandonaram. Os discípulos, perceba, os discípulos que antes se vangloriavam de morrer por Cristo,
agora desaparecem. E essa fragilidade nos desafia a examinar a profundidade de nossa própria lealdade e compromisso com Ele. Porque é muito fácil na vida a gente dizer que nós amamos a Jesus e que nós estamos dispostos a tudo por Jesus, até que isso nos custe algo. Até que isso nos custe algo. No momento que isso passa a nos custar algo, nós abandonamos, nós abortamos os ministérios, nós abortamos o trabalho na igreja, porque está custando algo para nós. Nós queremos um evangelho que não nos custe nada. Nada. Essa é a verdade. Nós queremos o evangelho da classe média, confortável da nossa sala de estar, na nossa cadeira do papai. É esse tipo de evangelho que a gente quer. Um evangelho que nos custe algo, que nos leve à renúncia de algo, que nos desafie à mudança, à transformação de caráter. Esse evangelho eu não quero. Este evangelho eu abandono. Esse evangelho que me pede para fazer algo, que me leve ao extremo, à radicalidade, a gente olha, nós presbiterianos olhamos e falamos, nossa, essa pessoa é muito radical na fé dela. Hoje pela manhã, alguém me abordou e disse o seguinte, geralmente eu não conto essas experiências, mas eu vou contar porque isso me chocou. Alguém me abordou e disse o seguinte, ô pastor, agora as pessoas vêm para a igreja e ficam aqui até mais tarde. Nós temos que tocar as pessoas da igreja. Com todo respeito, eu olhei para o irmão e disse, esse é o custo de uma igreja que cresce. Não sei se você sabe, mas o nosso culto da manhã, que é o culto mais bem frequentado, hoje pela manhã nós tínhamos mais de 190 pessoas no culto. Uma igreja que cresce muda a dinâmica. Muda a dinâmica. Aonde chegam pessoas, há diversidade. Sabia disso? Uma igreja que não cresce, que tem sempre os mesmos gostos, as mesmas pessoas, que se conhecem, que sabem quem são, conhecem os nomes, conhecem todos os nomes. É uma igreja confortável, não é? Não é? Vamos pensar assim, vou fazer um exercício com vocês aqui. Hoje pela manhã eu não conhecia a maioria das pessoas. É ou não é, presbíteros? Hoje pela manhã eu não conhecia a maioria das pessoas. Eu estava o quê? Desconfortável. Porque quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um número muito mais reduzido de pessoas e eu conhecia o quê? Todos. Eu sabia o nome de todos. Eu sabia que hino o irmão gostava de cantar no domingo pela manhã. Eu sabia o hino. Hoje eu não sei mais isso. Não está mais no meu controle. A igreja mudou, cresceu. Pagamos um preço. Um preço para que Cristo seja glorificado. Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não queremos que Cristo seja glorificado, porque nós queremos o nosso conforto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu aprendi esses dias, ouvindo um pastor que eu gosto muito, Paulo Júnior. Não o Paulo Júnior, Paul Walsh brasileiro, não. É o outro Paulo Júnior do Sal da Terra. E o Paulo Júnior dizia o seguinte, para que algo realmente cresça, se renove, a estrutura antiga precisa morrer. Por exemplo, para que a gente tenha pão na mesa, o trigo precisa ser o quê? Moído.
Se você não moer o trigo, você não tem o quê? Não tem pão. Para que a borboleta passe por uma transformação e se torne bela, a lagarta precisa o quê? Morrer praticamente. Hiberna, entra no casulo e sai uma outra pessoa. Uma outra realidade. O apóstolo Paulo vai falar que para você nascer de novo, você precisa o quê? O quê? Morrer. Ou, em outras palavras, você precisa se despir. Despir do quê? Do velho homem. Do velho homem. Para que uma árvore cresça, a semente precisa o quê? Morrer. Para que a gente tenha o vinho, a uva precisa o quê? Ser esmagada. Para que nós tivéssemos a vida eterna, o Cristo precisava o quê? Morrer. O Cristo precisava morrer para que você tivesse o quê? A vida eterna. E ele pagou o preço. A pergunta que o texto está evocando, lembra, eu sempre falo isso para vocês. Marcos sempre está nos perguntando algo sobre as nossas vidas, porque ele está formando uma comunidade de discípulos. A pergunta que Marcos evoca aqui é: aonde está a sua lealdade? Você está disposto a ir às últimas consequências pelo Evangelho? Esse Evangelho formou os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos que morreram na cruz. Os primeiros discípulos que foram transformados. Os primeiros discípulos que morreram no Coliseu. Os primeiros discípulos que, assim como Jesus, também foram, alguns deles, crucificados de ponta cabeça. Esse evangelho está formando uma comunidade de discípulos. E você? Perceba. O texto, então, nos mostra que um dos discípulos fugiu nu, ou não discípulo como os apóstolos, mas fugiu nu. E isso me lembrou uma imagem. Assim como no jardim do Éden, nossa verdadeira fragilidade se revela quando abandonamos o Deus que nos ama e nos agracia com sua bondade, com sua abundante bondade. É uma imagem correlata que a gente chama, é um hiperlink. Quando Adão e Eva, no primeiro momento, abandonaram a intimidade que eles tinham com Deus, eles se perceberam o quê? Nus. Esse discípulo, quando foge e abandona Jesus, ele está o quê? Nu. Sem Cristo. Sem Cristo, você está nu. Sem Cristo, você está mais frágil do que você realmente o é. Sem Cristo, você está exposto. Nós precisamos nos lembrar que, assim como no Éden, que Deus mata os animais e faz o quê? Vestes para Adão e Eva. Cristo, naquela cruz, através do seu sangue, limpa o quê? As nossas vestes. E segundo o Apocalipse, no final de todas as coisas, nós teremos o quê? Vestes novas.
mas é só em Cristo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e conversar um pouco com Deus antes da gente participar da ceia do Senhor? Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela Tua verdade, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós queremos pagar o preço de sermos discípulos reais de Cristo Jesus. Discípulos reais, ó Deus. Nós queremos pagar o preço de ter uma comunidade, uma igreja, que glorifique ao Senhor através da sua multiforme graça. O Senhor não chamou um povo específico, um jeito específico, uma forma específica. O Senhor chamou todas as nações. E nós queremos, ó Deus, que a nossa comunidade seja um reflexo do reino, um reflexo da Tua vontade, ó Deus, uma antecipação do Teu reino, que expresse a multiforme graça do Senhor em todas as áreas. Mas, Senhor, antes disso, nós queremos tratar o nosso coração. Nós queremos confessar as nossas fragilidades, as nossas debilidades. Nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer que nós não estamos tratando o pecado como algo sério. Nós estamos brincando com coisas, ó Deus, que nós não deveríamos brincar. Nós estamos sendo indolentes com algumas coisas. E como povo de Deus nessa noite, diante da mesa da aliança, nós queremos Te pedir perdão, Pai. Pedir que o Senhor olhe para os nossos corações, derrame da Tua graça e da Tua misericórdia e transforme as nossas vidas. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Pai, nós somos gratos pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela Tua graça, por esse sacramento que nos lembra do Teu infinito amor por nós. O Senhor deu aquilo que era mais perfeito, o Cristo, o Deus encarnado, para nos restaurar a comunhão plena com o Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Pai, e pedimos que em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nossas vidas o Teu amor e a Tua graça, Pai. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Faça em nós e através de nós, o Senhor derrame sobre nós o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado pelo Teu amor em Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.